Salve, gente! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Escurecendo as Ideias. Eu sou o Rodrigo, eu tô com uma blusa cinza, cheia de folha, porque tem a ver com o tema de hoje que eu já vou falar pra vocês o que é, mas a gente trabalha no conceito, tá? Tô com essa blusa cheia de folhas, estampada por mim, um short azul, as minhas galochas de sempre, o meu Black Power e o meu óculos, tá? A gente tá num cenário aqui cheio de livros, um cenário muito parecido com os outros programas, então a gente tem livros, a gente tem uns tecidos aqui que tem umas referências africanas, tem um nome, só que eu não sei, mas são uns tecidos muito lindos, verde, com umas folhas laranjas, e a gente tem uma televisão escrito TV Uneafro. E por que eu falei que minha blusa tem relação com o tema de hoje? Porque a gente vai falar sobre meio ambiente e mudanças climáticas, todo esse mundo aí que a gente tá vivendo, todo esse caos que a gente tá vivendo também. E pra falar sobre isso, né, eu tô com uma pessoa aqui super importante, chave, foda, todos os adjetivos que a gente pode usar de bom, a gente vai usar pra ela, que é a Mari Belmont. E a gente, ó, vou dar uma colinha que a bio da gata é gigante, gente. A Mari, ela é jornalista, ela trabalha com mobilização social, ela também atua na Rede de Jornalistas das Periferias, faz parte de Rede de Jovens Transformadores pela Democracia, a Choca Brasil, é militante da Uneafro Brasil e coordena projetos ambientais no Instituto de Referência Negra Peregum. E além disso, ela ainda também escreve, é colunista, né, semanalmente do ECOA UOL. E já vou passar a palavra para Mari, porque na bio dela teve uma coisa muito bonita que ela falou, que ela diz assim, que ela se define como esticadora de pontes. Então, Mari, já se apresenta falando o que é essa esticadora de pontes, que é um tema muito bonito. Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer estar aqui, muito feliz. Bom, meu nome é Mariana Belmonte, eu sou uma mulher branca, uma mulher gorda, estou com uma roupa branca, porque hoje é dia de Oxalá, sexta-feira, um casaquinho colorido, e acho que é isso. É isso. Eu me defino, enfim, é uma definição que vários amigos periféricos têm, e enfim, eu coloquei isso na minha bio e falo isso na minha vida, porque somos as pessoas que se conectam que fazem pontes, que conectam, sei lá, a periferia, as pessoas a potencialidades, a projetos, fazer coisas, transformação de coisas. Sim. Então, a esticadora de pontes, pensando muito na nossa ponte do lado de cá, que é a ponte ali João Dias, ponte de Socorro, que é da Zona Sul, que é de onde eu venho. Chave demais, amiga. E essas pontes são importantes, né? Porque, como você falou, a gente vem lá da PQP, das periferias, né? Só quem sabe, galera. E é importante a gente falar sobre isso, porque você faz muito trampo, você faz um trampo muito foda em vários locais, né? Inclusive, você é coordenadora de projetos ambientais. Então, você tem essa afinidade por essa pauta do meio ambiente, né? E como que nasceu isso? Por que você falou, nossa, vou focar mais nisso, vou começar a ir mais fundo nisso? Eu nasci e cresci na zona sul de São Paulo, no extremo sul, em Parelheiros, que é uma região que a gente chama de periferia rural de São Paulo, que é uma periferia que a maior parte dela é Mata Atlântica, então eu nasci nesse contexto, né? Numa casa que parece até hoje de sítio, com a minha família, plantando as coisas pra gente comer e tal. E desde criança, dentro da escola, fui inserida nessa temática ambiental pela localidade que eu morava. Então, ajudei a criar a unidade de conservação local, participei de conselhos, e aí quando me formei, enfim, fui trabalhar já direto nessa área por gostar e crescer nesse lugar já de a conexão entre o social e o ambiental que não disputam, eles precisam andar juntos na sociedade. Então, eu costumo dizer que meu quintal era uma cachoeira, várias cachoeiras, como tem em Parelheiros, né? E aí, enfim, trabalhei depois na Prefeitura de São Paulo, trabalhei no Ministério do Meio Ambiente, sempre ligado às questões ambientais e comunidades tradicionais. Chave demais, amiga. E aí, agora já entrando um pouco mais no nosso assunto, quando a gente fala de meio ambiente, eu falo a gente porque eu me inseri nisso durante muito tempo, né? A gente tem essa visão um pouco de livro de meio ambiente, quando a gente fala de meio ambiente, sempre aquela imagem, florestas verdes, reciclagem e etc, etc. E a gente esquece que meio ambiente ele é um contexto todo, né? Inclusive nas periferias, como você acabou de dizer, que é onde você veio. Então, qual é a relação que a gente tem prática, pra galera que tá assistindo aí, qual é a relação que a gente tem entre meio ambiente dentro das periferias? A desigualdade social e como as cidades foram planejadas, né, historicamente no Brasil, assim,
é de tratorar, tirar serviço, asfaltar e colocar, enfim, asfalto, cimento nas periferias, sem entender o contexto ali, a importância ambiental, né? Tem muito isso mesmo, essa visão que o meio ambiente é só a reciclagem, a garrafinha PET, e isso não... E debater a questão ambiental não exclui essas pequenas ações de reciclagem, de horta, né? O Uniafro mesmo, a gente tem feito um trabalho importante de educação ambiental, criando hortas nos territórios para as pessoas entenderem que elas podem produzir. Mas a desigualdade social e o planejamento urbano que foi empurrando as pessoas para as periferias de São Paulo, sem serviço, sem planejamento, ela foi esmagando as pessoas para elas não terem espaço real para respirar, para plantar uma árvore. A casa muitas vezes é mais importante que a árvore, e realmente é importante. Só que sem o planejamento urbano e sem, enfim, a conexão com a natureza, não adianta a gente ter muita casa e muito cimento se a gente não tem como respirar na cidade. E aí a cidade fica com uma cara... A cidade de São Paulo, especialmente, tem essa característica que as pessoas falam que é a cidade cinza, a cidade prédio, mas não é bem assim. Se você for para as periferias, a gente sabe que algumas têm poucas áreas verdes, mas tem alguma área verde que é quem faz sobreviver ali um ar melhor, né? O grande problema do ar está na centralidade do centro, e é onde as pessoas mais circulam, periféricas circulam. Mas acho que a gente precisa discutir muito ainda sobre essa conexão meio ambiente e planejamento urbano, cidade, o que a gente quer para a cidade, porque a gente precisa realmente compatibilizar o uso sustentável dos recursos naturais, serviços. Então não dá pra gente, nas periferias, não ter esgoto tratado, porque isso é questão não só meio ambiente, né, para o planeta, mas isso é questão de saúde pública, né? Não dá pra gente não ter um ar respirável, áreas, nem que forem pequenas áreas reflorestadas no território, compatibilizando com a vida das pessoas. As pessoas precisam morar, elas precisam ter habitação digna, né? Não morar dentro do córrego, não morar em áreas de risco, né? Mas isso tudo precisa de orçamento e vontade política disso acontecer. Então, não há uma disputa entre o meio ambiente e o planejamento urbano. O que há é falta de vontade política de compatibilizar esses dois lugares. Exatamente. E a gente vê isso refletindo, inclusive, nessa dinâmica populacional, né? Como a gente fala, a gente mora lá nos Cafundó, só que a gente tem que vir pro centro para poder ter uma subsistência. Só que aí você fala uma coisa muito importante, que é esse centro que é quem mais está fudendo com com o planeta, não é? Porque é ali que não é ali que está centralizado os carros, não é ali que está centralizado o maior número de poluentes, não é ali que tem as empresas que vão fazer com que o planeta esteja nesse rolê que a gente está vivendo, que entra nessa questão da mudança climática, não é? Sim. A gente... É importante dizer que, enfim, recentemente, né, faz uns 2, 3 anos, saiu um estudo da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina da USP, do professor Paulo Saldiva, que ele aponta que a maioria das pessoas periféricas do estado de São Paulo, elas sofrem problemas de saúde em decorrência da poluição dos carros, do ônibus, dos carros, enfim, do transporte público e desse circular. Então a pessoa sai do Itaim Paulista, sai de Parelheiros, que é muito longe, né? Parelheiros são 50 quilômetros, do Marco da Praça da Sé até Parelheiros são 50 quilômetros. É muito longe. Então a pessoa sai de uma área super arborizada, só que ela passa quantas horas da semana dela na casa dela? Sim. Se ela tem um final de semana, ela passa 2 dias e olhe lá. Se ela não ainda tem essa coisa de lazer no centro, vem num parque, né? Então não tá lá. Então a pessoa passa muitas horas do dia dela, porque não tem área de lazer, não tem trabalho próximo, não tem rede de saúde, às vezes grande, muito próximo do seu bairro. Então ela atravessa a cidade pegando a poluição. Então, todos os casos de problemas respiratórios hoje na população periférica, em sua maioria população negra, é colocado pela poluição do ar, colocado numa cidade que tem zero prática e um plano de verdade de adaptação climática como a cidade de São Paulo.
E a gente está dando um exemplo de São Paulo, mas as outras cidades, as grandes metrópoles também passam por isso. A pessoa circula muito pela cidade, em lugares de elite da cidade, respirando um ar que quem produz esse mau ar, essa poluição não é essas pessoas, mas a quantidade exorbitante de carro e a falta de política pública para um transporte de qualidade. Então, amiga, eu acho que isso que você falou é muito importante, porque a gente tá falando de pessoas, a gente tá falando de grande sociedade, querendo ou não, a gente tá no centro, a gente tá nas periferias, e por mais que a gente não queira, a gente faz coisas que, querendo ou não, prejudicam o meio ambiente, contribuem para a mudança climática. E a pergunta que eu quero fazer para você na real é, tipo, as ações humanas, elas impactam nessa mudança climática? E eu pergunto tanto pro bem, como elas impactam, quanto pro mal, como elas impactam. Sim, inclusive o relatório do IPCC do final de semanas antes da COP, né, dessa conferência da ONU das partes sobre mudanças climáticas, ele aponta isso como o título do relatório desses especialistas, que são especialistas do mundo inteiro, inclusive acadêmicos do Brasil que participam, né, da formação desse relatório aí do IPCC. A primeira coisa é impacto humano. Mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado na hora de olhar para isso, principalmente por conta das desigualdades. Não só no Brasil, mas em África, América Latina, né? Não os países ricos, mas os países pobres, né? Os países segundo mundo quando eles chamam, enfim. Porque quando a gente fala que o impacto é resultado da ação humana, é verdade, mas a ação humana, inclusive dos grandes empresários, de grandes indústrias, do agronegócio. No Brasil, especialmente o agronegócio, que desmata grandes territórios, principalmente no Cerrado e na Amazônia hoje, para fazer pasto, para plantar soja, muitas vezes só commodity, que é uma plantação que ainda não existe, mas já está vendida, mas pelo menos já tem o pasto ali colocado, já está vendida para outro país. E isso é muito importante da gente olhar. Eu acho que eu brinco nessa coisa assim, cada ação humana importa, né? Junta seu lixo, faz esse seu papel, usa menos plástico. Acho que isso é importante para uma educação que a gente não teve, na verdade. A gente não teve esse processo educacional de mitigando individualmente. A gente já cresceu num capitalismo predatório, que tudo é plástico, tudo é uma quantidade absurda de refrigerante, uma quantidade absurda de alimento com agrotóxico, e a gente não aprendeu a viver de outros modos, né? Os nossos ancestrais, os nossos mais velhos, sim. Mas acho que a gente já cresce num lugar muito colocado do capitalismo que esfrega na nossa cara que é plástico, degradação, sem desmatamento, não tem comida, e que é uma inverdade. Então, quando a gente fala do impacto humano, acho que a gente tem que ter cuidado quem são esses... A pergunta é, quem são esses humanos, né? E eles, na verdade, eles são a minoria, que a gente conhece qual é essa minoria, que são os homens brancos bilionários do mundo, que tem grandes indústrias, que vêm para o Brasil, trazem suas empresas para o Brasil para fazer coisas como Brumadinho e Mariana, que abrem florestas, que trazem a violência para o garimpo ilegal, porque tem muito, né? Óbvio que tem muito empresário brasileiro, muito político ali com a bancada da bala e do boi, mas tem muita organização internacional ocupando o Brasil como se a Amazônia fosse um bem realmente internacional, assim, que a gente pudesse fazer tudo, e não um bem internacional para o planeta, para a melhora do planeta. Então não vamos desmatar, porque a Amazônia é o pulmão, né? Isso ficou muito marcado um pouco nos anos 2000, que a galera chamava a Amazônia como o pulmão do mundo. A Amazônia é super importante, mas ela conecta com outros biomas muito importantes que também estão sendo degradados e acabando no país, né? A gente está acabando com o Pantanal, os Pampas. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado ao olhar a ação humana, mas quem são esses humanos que não estão olhando para isso? Inclusive os políticos que não estão olhando para suas cidades, os governadores que não estão olhando para os seus estados,
para mitigar o que já está acontecendo no planeta. Mas eu acho que eu não sou muito otimista, eu acho que tem lugares que a gente não tem mais volta, é irreversível. Agora é só mitigar e fazer uma adaptação do que a gente tem, porque a gente abriu aí um grande poço gigante mesmo desse debate climático. Enfim, você olha, Sim. petróleo pegando fogo no meio do mar, não sei se você já viu essa imagem. Já. Coloca aí, editora, essa imagem. O petróleo, o tubo de petróleo explodindo e pegando fogo. Aquela imagem é surreal, assim. O petróleo pegando fogo no meio do mar. Você olha e fala, como isso é possível? Davi tá louco. Porque eles exploram lugares que não é para ser explorados, assim, sabe? Petróleo, sabe assim? Então, tem um poço sem fundo que a gente se meteu e agora a gente só consegue mesmo viver num processo de adaptação. Amiga, na sua fala, você disse sobre um dos, né, não é um dos, mas a gente teve vários, né, desastres, por dizer assim, que foi Brumadinho, né, e aí a gente pode retomar a questão da Brumadinho, porque querendo ou não, a gente tem uma empresa que foi responsável, né, a Vale, que por conta das barragens destruiu toda uma cidade. E aí a gente tem, na verdade, até hoje, né, se me corrija se eu estiver errado, a galera que não consegue voltar pra cidade. A cidade ela não tá habitável ainda, né. E aí, a pergunta que eu faço pra você essa galera que tá sem... Elas perderam sua moradia de anos, elas têm alguma política pública, alguma assistência por parte do governo pra essa galera que, por exemplo, Brumadinho, mas agora a gente teve em Salvador também, em vários locais do estado da Bahia que perderam suas casas e tá custando todo dia isso. Elas têm algum tipo de assistência ou não? Perdeu a casa, já era? Olha, Brumadinho e Mariana são grandes exemplos Sim. do que não fazer, né? E acho que Minas Gerais virou esse grande lugar, assim, triste do que a exploração, a ganância e o capitalismo faz com o meio ambiente, né? E com as pessoas locais. Então, acaba com o rio, é isso, né? A gente tem um rio morto em Minas Gerais. Morreram pessoas, né? Pessoas hoje estão com problemas de saúde mental grave, né? Teve um aumento muito grande de suicídio depois de Brumadinho e Mariana, porque algumas pessoas não foram encontradas, então a família entrou numa situação de problemas de saúde mental graves, assim. O que eu sei é que a Vale deu alguma assistência, mas o mínimo possível, e não se comprometeu e não se responsabilizou e não foi responsabilizada pela justiça pelo crime que cometeu. Tanto a Vale e as outras empresas envolvidas Sim. nos dois crimes, enfim, da exploração de minério. Mas, enfim, as pessoas vivem em situação de pobreza, tiveram que sair dos seus lugares, muitos lugares não estão mais habitados, como você falou, as pessoas não podem voltar para lá, porque não tem mais uma cidade, as cidades acabaram, a gente vai abrindo buracos e fazendo coisas inimagináveis, achando que as grandes empresas vão segurar a natureza, né? A força da natureza, e na verdade não se prende, não se faz barragens para prender minério e achando que isso vai dar certo para sempre. E sem se responsabilizar, sem ter uma segurança, tem um plano de evacuação das pessoas, um plano para reparar a vida das pessoas, não existe isso. As empresas elas não foram responsabilizadas. Assim. Mas existem coisas locais, assim, como está acontecendo na Bahia, acontece em outras cidades na época de grandes chuvas, que auxílios do Estado, mas esses auxílios eles acontecem por curtos períodos. Eles não viram políticas públicas, eles não viram encaminhamento dessas pessoas para assistência e para ter uma casa. Não há um auxílio permanente para que elas reconstruam a sua vida e uma responsabilidade do Estado ou dessas empresas para que elas retomarem a vida delas minimamente, mesmo tendo perdido filho, mãe, pai, enfim, aquela tragédia que foram os dois crimes de Mariana e Brumadinho, né? Uhum. E aí, só voltando um pouco agora, ainda nesse assunto de mudança climática, que você também falou sobre a COP. Só tenta dar uma resumida rápida pra galera daí de casa, pra entender o que é a COP, de uma maneira bem resumida mesmo. A COP, ela é um encontro, uma conferência internacional de partes que é organizada pela ONU. A cada ano ela é realizada num país sede, que
que já tem uma agenda, né, que eles organizam durante a conferência, e é o espaço onde os países podem levar propostas para reduzir o aquecimento global. Propostas do seu país. Então, né, se o Brasil fosse um país com um governo que não fosse negacionista, a gente teria uma proposta, alguém na mesa de negociação, né, que fosse o presidente, que fosse um negociador, porque, em geral, os países têm negociadores liberados para fazer negociação para os países. E aí as pessoas ali, elas vão fazendo negociação. E reivindicações dos países mais pobres para que os países mais ricos, que são os que mais poluem o mundo, eles entrem com financiamento para apoio à mitigação, apoio à reestruturação dos países, à adaptação climática nos países que não têm recurso. Então, essa conferência acontece durante 2 semanas, ainda é ocupada por organizações brancas, ricas, grandes, pouco ocupada por organizações africanas, pouco ocupada por organizações da América Latina, pouco ocupada por indígenas. E aí ocupada no sentido ali onde tem a cúpula dos povos, onde as pessoas podem circular, a sociedade civil. Dentro dos espaços de decisão, as organizações não podem entrar mesmo. E isso é um absurdo, porque as pessoas precisam estar a par e fazer parte de uma construção e de mudança e estar na mesa de negociação. Então, esse grande encontro que, pessoalmente, eu acho que muitas vezes não tem. O Acordo de Paris foi super uma comemoração, porque aí saiu dali planos, ideias muito concretas que não se realizaram na maioria dos países. No caso do Brasil, a gente só foi decaindo no debate ambiental, a gente só foi entrando numa vala no debate ambiental, e é isso, é para isso que serve. E esse ano é muito importante, acho que eu pessoalmente acho que a COP27 desse ano, ela dá uma oportunidade de negociação, de encontro e de debate, né? A gente vamos ter, né, outro governo em breve, esperamos, né? Vamos. Mas talvez seja um espaço principalmente para as organizações negras, organizações de diáspora se encontrarem e fortalecer uma agenda mundial de combate às desigualdades a partir dos efeitos das mudanças climáticas. Então, e é muito simbólico ser no Egito, né, um país africano, para fazer essa discussão. Esse ano é 27, esse ano é Egito. Egito. Aí, ano passado teve Escócia. Glasgow. E a gente teve uma galera nossa lá, né? Sim, a gente teve um grupo de uns 20 pessoas do movimento negro, então, tanto o movimento negro da cidade, dos espaços urbanos, como o movimento quilombola, movimento rural, enfim, a gente conseguiu fazer essa articulação para ter uma narrativa e um caldo da importância de ter essas pessoas nesses espaços, falando sobre a Amazônia, mas também falando de Amazônia de um espaço de cidade, urbano, e falando sobre as reivindicações históricas do movimento negro a partir de um olhar ambiental que é importante e que existe e que as organizações brancas brasileiras ambientalistas fingem que não existe. Chave demais. E já que a gente falou dessa galera que tava lá, a gente tem um vídeo que a gente conseguiu com essa galera toda falando lá na Escócia, porque a gente é dessa, a gente vai, a gente ocupa. E essa galera vai estar no Egito e vai estar nas próximas, então fiquem aí com trechos do nosso povo, do movimento negro, do movimento quilombola, ocupando esse espaço na COP26. Faz 6 anos da tragédia de Mariana. Nós estamos aqui para denunciar as corporações assassinas que matam o nosso povo todos os dias no Brasil. Centenas de pessoas assassinadas e uma justiça morosa, uma justiça parcial e um Ministério Público conivente e irresponsável que até hoje não responsabilizou os assassinos das pessoas que foram mortas trabalhando e que moravam nos entornos e todo o impacto ambiental, socioambiental que acabou com a vida de centenas de pessoas na região de Mariana e 3 anos depois, daqui a pouco faz 3 anos, também Brumadinho. O Brasil não é diferente. And Brazil is not different.
O povo negro morre todos os dias. The black Brazilian people, it dies every single day. Seja pela violência policial, For the brutality of the police. pelo racismo ambiental, For the ambiental racism. pela desigualdade social. For the social difference between the population. Nós exigimos a titulação dos territórios quilombolas no Brasil. We want the Brazilian quilombolas lands being legalized. We want the demarcation for the Brazilian quilombolas. São milhares de comunidades no interior e no campo no Brasil. There is thousands of quilombolas communities in the cities and also in the outskirts of the cities. Nós vivemos um grande genocídio do povo negro brasileiro. We live a largest genocide of the black Brazilian people. O mundo precisa saber que temos um presidente genocida. The world needs to know we have a genocide president. O mundo precisa derrubar Bolsonaro. The world needs to take Bolsonaro out. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Viva o povo negro brasileiro! Thank you very much. Então, amiga, a gente viu aí uma galera que tá saindo ref e a gente vai conseguir, eu acho, tomara, fazer uma mudança mínima, porque se for depender desse governo, que se tudo der certo, vai sair agora, porque né, ninguém merece esse velho meio que tá. Ele ia ser essa corda dele. Enfim, vamos falar de coisa boa agora, vamos falar do que a gente tem feito, né? Porque a gente tem feito estações meteorológicas, né? Conta um pouco mais pra gente o que foi isso, como que surgiu isso e qual é a importância desse corre que a gente tá fazendo. Tá, essa foi uma ideia da Thaís, que é a coordenadora do Núcleo Quilombac, que é em Perus, né? A gente conversou muito ano passado de como ter pilotos de estações meteorológicas em territórios onde a gente tem núcleo da Uniafro. E aí a gente conseguiu recurso, enfim, para comprar essas estações que, enfim, medem a poluição, né, o ozônio ali do território e também dá já uma previsão muito mais precisa do que as estações grandes do IPT e de outras que estão numa região muito central e distante dos territórios. Então, as estações elas ainda estão em fase de teste, de entender os dados, a qualidade dos dados e como a gente vai divulgar isso. Mas as estações, elas, enfim, os dados, a meteorologia, o clima vai ser divulgado no site da Uniafro em breve, diariamente, nesses dois territórios. Então a gente tem a estação em Poá, no núcleo de Poá, e no Quilombac, em Perus. A gente tem nesses dois. Então, para entender quando chega a chuva, então a gente está pensando aí em fazer algumas ações de avisar mesmo a população local se a previsão é muita chuva, né, por conta de enchente, por conta de... enfim, enchente, leva as pessoas, caos, enfim, terrível, deslizamentos. E fazer um processo também de educação popular, educação de base, para as pessoas entenderem a importância dessa antena, dessa estação ali, o que ela pode trazer de benefício para a comunidade, como os alunos também podem interagir com ela, entender quais são as características dela. E, enfim, a gente ainda está muito empolgado, Sim. A gente está muito feliz, é uma fase de teste para a gente também conseguir, em breve, ter outras estações e outros territórios para ter outros tipos de dado colocado, assim. Da hora. Tá curioso, né, para ver? Então fica agora com o vídeo que a gente também tem, que é cheio dos vídeos para mostrar como que foi feita as instalações e para vocês verem o que é uma estação meteorológica, porque eu não sabia o que era, tô sabendo agora, e tá nas quebradas, gente. Por isso que eu falo, né? A gente coloca nossos corre aonde a gente quer, então voa. Pode soltar a produção. Essa estação ela é um equipamento que vai permitir que a gente consiga identificar alguns parâmetros, alguns dados sobre o microclima. Então essa estação é capaz, por exemplo, de dizer pra gente qual que é a possibilidade de chuva dentro de um dia, qual que é a luminosidade, a radiação ultravioleta. Ela também faz uma previsão do tempo muito localizada, que serve aqui para a região com um raio de 20 km.
Aqui em Perus especificamente, a gente sofre uma influência, o microclima sofre uma influência bastante significativa da Serra da Cantareira, mas isso faz com que aqui a gente possa identificar algumas condições climáticas diferentes do que a gente identificaria no resto da cidade. Essa estação permite que a gente faça um monitoramento, um acompanhamento das condições meteorológicas aqui na região. E na medida em que esses dados forem sendo coletados ao longo do tempo, a gente vai conseguir fazer uma análise longitudinal de como é que essa região, o microclima, pode estar sendo influenciado pelas mudanças climáticas, por exemplo. Não existe justiça climática sem justiça racial. Então, aqui, essa comunidade se apropriar desse equipamento e fazer dele uma ferramenta para que a gente consiga ter dados e amparar a política pública nesses dados, é também uma maneira da gente se empoderar e ter mais autonomia para ter os nossos próprios dados e usar eles para poder levar melhoria na qualidade de vida para essa população que mora aqui na região. E eu espero que esse seja o nosso principal uso para essa estação meteorológica, lutar por qualidade de vida. Não se pode pensar em justiça climática enquanto houver racismo ambiental. As desigualdades humanitárias estão representadas nas desigualdades climáticas. Estamos fazendo o que o Estado negligencia em nossos territórios. Dados territorializados sobre as mudanças climáticas nas periferias é uma necessidade emergencial para se pensar em mudança, para apresentar outros horizontes nas COPs e em mesas de debates. Não dá para levar discurso apenas. Na próxima COP, nós chegaremos com dados. Bom, gente, vocês viram aí, né? Uma das ações que a gente tem, que a gente tá fazendo, das ações que é muito importante. E a gente falou de muita coisa hoje, então agora é só deixar os agradecimentos em nome de toda a equipe, em nome de todo mundo, pela Mari estar aqui com a gente, topado, vim. Obrigado, amiga, de verdade. Você, trouxe muita informação foda, que a galera com certeza vai atrás e vai investigar. Porque, mano, o bagulho tá louco, só que a gente é mais, né? Então, o negócio é esse. Então, eu quero te agradecer 1000 vezes e pedir pra você deixar suas redes sociais. Agora é o momento de divulgar, de ganhar seguidores, likes e levar nosso pro seu Instagram, pras redes sociais. Ai, quero divulgar a rede, sei lá. Tem coisa de crochê? Pode divulgar. Esse momento é isso, amiga. Faz essa publi. Eu queria agradecer muito pelo convite. Vocês têm feito um trabalho super importante de registro, falando com as pessoas. Me sinto muito honrada de ser convidada mesmo, agradeço. E acho que tem que seguir aí as redes sociais do Instituto de Referência Negra Peregum, da Uniafro, né? Acho que tô roubando sua cena, né? Imagina, você quer falar. Esse pet da TV. Eu tô com Mariana Belmonte nas redes, pode me adicionar lá, mas não tem assim, né? Mais jovenzinha. Mas segue as nossas atividades lá, tanto da Uniafro como do Instituto Peregum, que a gente, enfim, tem postado, tem colocado tanto as ações das estações, para as pessoas entenderem o que são as estações, as hortas, né? Acho que tem esse trabalho das hortas nos territórios que é bem importante para a segurança alimentar. E é isso, obrigada, estou à disposição sempre. Obrigada mesmo. É nóis, amiga. E também vai seguir, tá, gente? Segue todo esse que ele falou, mas também segue @TVUneafro, nosso Instagram, que a gente tá postando muito conteúdo, vai ter conteúdo, inclusive, com referências ao tema desse vídeo que você tá vendo, então corre, se inscreve lá. Na verdade, segue, porque se inscreve, você inscreve aqui no nosso canal, tá bom? Então se inscreve, comenta, manda pra todo mundo, porque assim, é assunto bom, é assunto de qualidade, é assunto feito daquele jeito bem gostosinho, tá? E só pra finalizar, a gente vai deixar um vídeo de uma outra ação que também estão fazendo, porque é o que eu falei, né? A gente não brinca em serviço. A gente tá também trabalhando com as hortas comunitárias, então a gente vai deixar o vídeo rodando aí pra vocês terminarem com aquele ar de esperança. Se vocês vão ter esperança aí, não é problema de vocês, mas vídeo das hortas comunitárias, produção, chama e beijinhos, 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 beijinhos. Tchau! A princípio era era um espaço de uma antiga creche, o terreno tem a terra muito batida, arenosa, até porque aqui era um parquinho antes. Então a gente teve que trabalhar muito na terra. Para fazer os canteiros a gente colocou calcário para corrigir o pH e até agora a gente continua trabalhando nela, né? Composta orgânica, como o mato que a gente tem aqui. E enfim, é um trabalho que a gente teve com essa terra.
ela também tem um pouco de entulho por baixo, mas ainda assim é menos do que o outro espaço que a gente estava. Depois que a gente levantou esse canteiro, dá para perceber que ele é em forma de mandala, ele é arredondado, então a gente colocou esse pedaço de pau no meio, né, para poder fazer a marcação com fitilho mais arredondada. E aí assim a gente foi levantando, né. Aqui a gente plantou feijão branco, que o pessoal também chama de feijão de porco, mileto, girassol e outras sementes. A princípio, esse daqui, esse plantio dessas folhagens vai ser para que as raízes possam descompactar a terra que tem, né, nesse espaço, e posteriormente a gente vai cortar para fazer de adubo verde, tá ligado? Quando essas folhas nascem, elas absorvem o nitrogênio da terra e depois que a gente devolver, ela vai poder nutrir ainda mais, para que a gente possa plantar brócolis, alface, beterraba, tá ligado? Uns bagulho da hora assim, sem agrotóxico, né? Sem agrotóxico do pessoal, porque é isso que tá destruindo, né, mano? E a nossa proposta é totalmente diferente. O que a gente quer fazer aqui é preservar a terra e poder cultivar tudo da forma mais natural possível, né? É esse trabalho que a gente tá fazendo. Ainda falta um canteiro pra gente levantar, né? Levantamos esse daqui em mandala e mais outros 4. Vamos levantar mais um, fazer a formação com o pessoal e aí sim poder plantar para que a gente possa colher e distribuir pro pessoal que está recebendo as cestas também. Vai ser bem bacana quando a gente poder distribuir já.